Se você morresse hoje, não que eu deseje isso, mas se você morresse hoje de forma brutal ou de forma bem peculiar e as pessoas decidissem buscar mais sobre você para entender um pouco mais sobre o caso, será que elas encontrariam informações suficientes para sanar as curiosidades? Bom, em 2006 não existiam todas essas informações sobre o Zack e a Heidi. E é por isso mesmo que uma possessão demoníaca acabou sendo uma resposta razoável. Mas em setembro de 2009, o jornalista Ethan Brown publicou um livro chamado Shake the Devil Off, e foi um dos primeiros trabalhos que examinavam melhor o caso do Zack e da Heidi. E essa nova perspectiva consegue trazer luz ao caso. Tendo crescido em Santa Maria, Califórnia, o Zack tinha a reputação de palhaço da turma, mas por debaixo das brincadeiras, ele era um menino bastante sensível, que não sentia que se encaixava. Em 1996, o Zack largou o colégio alguns meses antes dele se formar. O Zack, com 17 anos, fez uma viagem pelo país com o pai, e eles acabaram parando em Nova Orleans. E foi lá que eles construíram um lar. O Zack conseguiu um emprego como bartender, e nesse bar ele conheceu uma mulher chamada Lana, que era 10 anos mais velha que ele. Não demorou muito para Lana ficar grávida, e para um jovem de 18 anos, a responsabilidade de ser pai era bem pesada. Mas quando o seu filho, Jackson, nasce, o Zack já está completamente comprometido. Ele tem um emprego que consegue sustentar tanto o filho quanto a Lana. E aí, ele a pede em casamento. Mas quando o segundo filho do casal nasce, em 1999, mesmo os dois empregos do Zack não são capazes de sustentar a família. Ele é um homem de 21 anos que abandonou o ensino médio, então ele não tem muita sorte na hora de buscar um emprego melhor. Sem opções melhores, em 2000, ele decide se alistar nas Forças Armadas. E esse é um momento bem ruim, porque um ano e meio depois, os ataques de 11 de setembro aconteceriam. No final de 2002, o regime do Zack é enviado para o Kuwait, e em março de 2003, a sua tropa é uma das primeiras a invadir o Iraque. O Zack se alistou em tempos de paz. Ele estava completamente despreparado para o caos de Bagdá. Ele perdeu um dos seus melhores amigos num ataque de morteiro, o que foi bem difícil de enfrentar. Mas o que realmente abalou o Zack no Iraque foi a morte de um civil. Ele fez amizade com um jovem iraquiano cuja família tinha uma loja perto de uma delegacia em Bagdá. Em setembro de 2003, a loja foi explodida por insurgentes e a família inteira morreu, incluindo o menino. O Zack ficou completamente deprimido e desmoralizado. Tudo que ele queria era ir para casa ficar com a família. E é aí que ele começa a falhar propositalmente nos testes de condicionamento físico mensais. Em setembro de 2004, ele recebe uma dispensa perdendo todos os benefícios de saúde. Essa dispensa que ele recebeu é diferente de uma dispensa honrosa. E aí, como você não saiu de forma honrosa, você não tem praticamente nenhum benefício, porque não é suficiente você morrer numa guerra sem sentido. Você ainda tem que fazer isso de forma honrosa. É lógico que eu sou totalmente contra os crimes de guerra. Pessoas que invadem outros países e cometem crimes que não tem como a gente nem descrever aqui e saem impunes. É lógico que eu acho que isso tem que ter uma punição, mas mandar um cara pra casa que não tinha feito nada de errado, ele apenas estava se sabotando porque ele queria ir para casa, porque a guerra não é legal. E aí depois de você usar e estraçalhar essa pessoa, você simplesmente não é responsável por ela, nem pelos danos mentais que você causou. Ah, e esse tipo de dispensa que o Zack recebeu pode prejudicar não só sua carreira militar, mas também uma busca de emprego civil, uma vez que parece indicar que essa pessoa teve algum tipo de violação de conduta. Afinal, ela não conseguiu honrar ao exército. O Zack só tinha ingressado no exército por conta de dinheiro. Ele precisava manter a família dele melhor. E 4 anos depois, ele estava praticamente na estaca zero. E compreensivelmente, a esposa do Zack, a Lana, ficou furiosa. Afinal, ela ficou sem o marido 4 anos, cuidando das crianças, e ele volta sem nenhum benefício de saúde ou de dinheiro ou com uma perspectiva de vida. Bom, pelo menos de uma vida financeira. E o pior é que o Zack tem vergonha de contar pra ela o que realmente aconteceu. A Lana presumiu que ele foi expulso por mau comportamento e ela ficou tão decepcionada que o abandonou. Lógico que existem milhares de outros fatores aí no meio, eu tô resumindo. Então, aos 26 anos, o Zack já tá no ponto mais baixo da sua vida.
vida. Ele está lutando com a culpa de um sobrevivente de guerra e agora ele tem mais uma culpa para lidar, de ser o motivo da separação da sua família. Ele compartilhava a guarda das crianças e tentava se manter positivo, se é que tem como. Na primavera de 2005, ele conseguiu um emprego de bartender no quarteirão francês em Nova Orleans, chamado Hogs Bar. E é lá que ele conhece a Eddie Hall, de 29 anos. A Eddie era o arquétipo da menina maníaca dos sonhos. Ela vivia um estilo boêmio, um espírito livre, aparentemente sem muitos planos ou direção. E para alguém como Zack, que estava sobrecarregado desde muito jovem, essa liberdade era muito atraente. Em agosto, o Zack e a Eddie começam a namorar. Apenas algumas semanas depois deles se encontrarem, o furacão Katrina atinge a Flórida e a tempestade já está chegando em Nova Orleans. O prefeito emitiu um sinal de evacuação obrigatória, mas o Zack e a Eddie decidiram ficar. Eles imaginaram que ficariam seguros no bairro francês e eles não estavam sozinhos nessa. Estima-se que 200.000 pessoas não evacuaram a cidade ou não puderam evacuar antes do furacão Katrina. Mas entre esses residentes, quase todos eles evacuaram após a tempestade. Não havia água, nem eletricidade e as ruas estavam cobertas de escombros. Eu recomendo que vocês assistam Indomável Sonhadora, que é para ter uma ideia de como realmente estava Nova Orleans depois do furacão e da tempestade. Simplesmente não era um lugar seguro para se estar. Mas mais uma vez, o Zack e a Eddie ficaram. Inclusive, eles prosperaram nessa época. A zona de desastre era como um parque de diversões para eles, sem empregos, sem contas para pagar, sem pressão para fazer nada, exceto sobreviver, e da forma mais divertida possível, na medida do possível mesmo, porque como vai ser divertido sobreviver numa cidade que acabou? Como eles eram os últimos bartenders na cidade, eles se tornaram meio que o centro da comunidade. Eles montaram uma espécie de bar, churrascaria, na frente do prédio da Eddie, servindo coquetéis e comidas enlatadas preparadas na fogueira. Porém, mais do que tudo isso, eles mantinham o moral das pessoas alto. Eles animavam as pessoas. Depois da tempestade, a Eddie disse para um repórter que era a primeira vez que eles conseguiam ver as estrelas no céu, mas eventualmente a festa teria que acabar. E foi no início de setembro. Os militares foram chamados para um esforço de recuperação da cidade. E nesse meio tempo, o Zack estava lidando com um transtorno pós-traumático não tratado desde a época que ele estava no Iraque. E ver toda aquela guarda nacional na cidade trouxe flashbacks. E ao mesmo tempo, os problemas da Eddie começaram a vir à tona. Uma noite ela foi a uma mercearia sozinha para saquear alguns produtos. E foi lá que um homem tentou atacá-la. Só que como ela já tinha sofrido abusos sexuais quando criança, esse momento foi um gatilho. E para tornar as coisas ainda mais difíceis para ela, a Eddie era diagnosticada com transtorno bipolar. E depois do furacão ela não conseguiu mais ter os seus remédios. Então, pela primeira vez, o Zack estava vendo o pior da sua personalidade. E ela tinha um talento especial para pegar o ponto fraco da pessoa. E quando ela estava de mau humor, ela atacava todo mundo que estava ao seu redor. Geralmente eram ataques verbais, só que se ela tivesse bebendo, ela podia facilmente passar para ataques físicos. Só que nesse ponto, ela e o Zack estavam bebendo demais e usando bastante cocaína, o que só criava e reforçava um ciclo vicioso. Essas drogas eram um jeito de amenizar a dor. E como o ciclo funcionava? A Eddie arranjava uma briga com o Zack. O Zack argumentava de volta. E no final do dia, ambos estavam chateados, machucados. Em seguida, eles desabafavam bebendo. A tensão entre eles só estava aumentando. E na primavera de 2006, finalmente chegou ao seu ponto de ruptura. O Zack e a Eddie estavam bebendo com alguns amigos. E a Eddie estava dando aquelas tiradinhas que eram típicas dela. Só que quando eles voltaram para casa naquele dia, o Zack diz para ela que ele está farto, que ele precisa de um tempo. Ao que parece, os dois estavam bêbados demais para lembrar o que aconteceu a seguir. Mas no dia seguinte, a Eddie acordou com hematomas no braço. E o Zack acordou em um trem para Oregon, onde o seu pai morava. E esse deveria ter sido o fim do Zack e da
Eddie, mas embora o relacionamento deles fosse obviamente tóxico, ele também era viciante. Eles ainda se amavam, ou pelo menos eles amavam o que eles viviam, e depois de alguns dias, eles já estavam prontos para se perdoar. Pelo resto do verão, o ciclo continuou, mas nunca se tornou físico novamente. Eles nunca mais se bateram, mas os gritos eram intensos e a polícia já estava se acostumando a intervir. O Zack teve que arrumar as suas coisas e ir morar com um amigo. Ele foi morar com um traficante de cocaína. Skrull também era um veterano de guerra, mas ele não simpatizou muito com o transtorno pós-traumático do Zack. De acordo com o livro Shake the Devil Off, quando o Zack mencionou que tinha pesadelos sobre a guerra, o Skrull disse: "Você era apenas um soldado no Iraque. Eu era socorrista no Afeganistão. Eu tive que literalmente costurar as pessoas. O que você fez de tão horrível?" Palavrinha amiga, né? Palavrinha maneira. "Ah, nossa, tô tendo pesadelo." "Ah, mas eu que tenho sonho lúcido." Hein? E eu? Não seja essa pessoa. No verão de 2006, o Zack começa a sair com um homem que ele conheceu no bar. O Zack tá começando a aceitar ou a lidar com o fato dele ser bissexual. A maioria dos seus amigos nem sabe disso. E ele então tenta manter o relacionamento em segredo. Mas é claro que quando em setembro a notícia chega pra Eddie, ela fica furiosa, full pistola. Em primeiro lugar, ela fica com raiva porque o Zack está atraindo, pelo menos na cabeça dela. We were on a break! Só que eu suspeito que o que realmente a fez ficar com tanto ódio é que ele a estivesse traindo com um homem. Mas de qualquer forma, se a Eddie já era uma pessoa difícil pro Zack, agora ela vai ser insuportável. Nas próximas semanas, ela vai jogar piadinha, vai tentar envergonhar o Zack na frente dos amigos, dos colegas de trabalho. Isso foi quase a gota d'água para os dois. Só que no final de setembro, a Eddie chega para o Zack com uma última proposta. Ela estava para ser despejada do seu apartamento e ela não tinha o dinheiro para depositar como caução do lugar novo que ela estava procurando. E é nesse ponto que ela pede para o Zack morar com ela, um contrato de 1 ano e um novo começo. E isso parecia bom o suficiente para o Zack. Então ele concordou. No início de outubro de 2006, eles se mudaram para o apartamento de North Rampart Street. O Zack pagou o primeiro mês e o último mês do contrato do aluguel. E para ele, quando o proprietário juntar as papeladas e for assinar o contrato, ele também vai ser listado como um dos inquilinos, certo? Só que na manhã de 4 de outubro, a Eddie liga para o escritório do proprietário e diz que ela quer assinar o contrato sozinha. Cerca de 5 minutos depois, o proprietário recebe uma ligação do Zack. Ele obviamente entendeu para onde as coisas estavam indo. Se o apartamento estivesse no nome da Eddie e só no nome dela, quando eles brigassem, ela ia expulsá-lo, como ela já tinha feito diversas vezes no apartamento que era dela. Só que como ele pagou todas as taxas, se ele fosse expulso, ele nem teria como pagar um outro lugar. E então, o proprietário liga para Eddie e pergunta o que está acontecendo. E aí ela diz que o Zack a está traindo e ela quer expulsá-lo. E nesse ponto, o proprietário manda que os dois resolvam o drama deles e depois conversem com ele. E em algum momento parece que essa conversa aconteceu pessoalmente, porque o proprietário foi a última pessoa a vê-la viva. Quando a polícia examinou a cena do crime pela primeira vez, parecia totalmente sem sentido. E isso aconteceu porque eles estavam olhando para o próprio assassinato. Quando você olha a história como um todo, para esse 1 ano e meio de uma queima lenta de tensão, tudo faz mais sentido. Não é justificável, mas dá para entender como as coisas chegaram até lá. A briga sobre o aluguel, na verdade, foi uma briga sobre tudo. A instabilidade financeira, a infidelidade, a sexualidade do Zack, mas principalmente sobre o abuso emocional, traumas passados e doenças mentais não tratadas, sem falar no uso de álcool e drogas. E sabendo de tudo isso, parece que os únicos demônios envoltos nessa história são os psicológicos. O fato do apartamento estar em cima de um templo voodoo é apenas um fio solto, e pelos próximos anos foi só isso. O caso foi encerrado e os rumores sobre magia negra também foram encerrados. Mas em junho de 2012, algo aconteceu que fez com que as pessoas olhassem de volta o caso do Zack
e da Heidi. Outra jovem em Nova Orleans foi morta e esquartejada. O assassino, uma das amigas mais próximas de Eddie Hall. Em 7 de junho de 2012, o torso de uma mulher apareceu na praia de St. Louis, Mississippi. Ela tinha os membros e a cabeça decepados. O corpo foi identificado como Jaren Lockhart, uma dançarina de 22 anos de Nova Orleans. Quase que imediatamente, os investigadores localizaram os suspeitos, Terry Spears e Margaret Sanchez. Na madrugada de 6 de junho, o casal apareceu no clube onde a Jerry trabalhava. O Terry e a Margaret também costumavam trabalhar nesse clube. A Margaret como dançarina e o Terry como porteiro. Logo, eles conheciam a Jerry e todo mundo do clube. A Margaret perguntou ao redor se algumas das meninas queriam trabalhar numa festa privada. Algumas meninas recusaram, mas a Jerry não tinha feito bastante gorjetas naquela noite e o aluguel dela venceria em breve. Então, ela aceitou. As câmeras de segurança detectaram a Margaret, Terry e Jerry descerem a rua juntos às 2 da manhã, e essa foi a última vez que ela foi vista viva. Margaret e Terry foram presos no dia 12 de junho, apenas uma semana após o assassinato. Haviam montanhas de evidências contra eles, embora não existisse nenhum motivo claro, mas antes que os dois suspeitos pudessem ser formalmente acusados, o documentário da ABC Final Witness exibiu o episódio de suicídio e assassinato do Zack e da Heidi. E uma das personagens principais desse episódio é a melhor amiga da Heidi, ninguém menos que a Margaret. No programa, que foi gravado mais ou menos um ano antes dele ser exibido, a Margaret fala da amizade dela com a Heidi. Elas se conheceram antes do furacão Katrina, quando trabalhavam como bartenders. Ela também parecia conhecer muito bem o Zack, e tudo indica que ela esteve bastante perto do casal antes da tragédia. Em um momento, ela especula o que estaria passando na cabeça do Zack depois dele ter matado a Heidi. O que eu vou fazer com o corpo? Esse seria o meu primeiro pensamento. Como eu vou consertar isso? E os detetives do caso não podiam simplesmente ignorar isso. Quantos amigos pessoais que você tem que foram assassinados e quantos amigos pessoais você tem que foram assassinados e desmembrados? Para ser justa, a investigação de 2006 acabou sendo bastante rápida, porque tudo indicava o Zack. E é claro que algo poderia ter passado, alguma informação poderia ter sido perdida. E a coisa ainda fica mais estranha se a gente considerar o motivo da morte da Jaren, ou melhor, a falta de motivo. Assim como o Zack e Heidi, ninguém conseguiu entender o motivo, até hoje, do assassinato que a Margaret e o Terry planejaram. Eles conheciam a vítima, porém não muito bem. Nada de valor foi roubado. O crime foi, obviamente, premeditado, mas sem motivo aparente. Parece que eles premeditaram um assassinato, mas de quem não importava. Uma teoria que veio à tona através dos investigadores seria de um ritual. Houve um evento astronômico realmente raro, chamado Trânsito de Vênus, que é quando Vênus passa entre a Terra e o Sol. E isso só acontece 2 vezes a cada 243 anos. Só que não tem nenhum significado real para nenhum culto, exceto para os antigos maias. A maioria dos rituais maias eram baseados nos planetas, especialmente Vênus. E muitos desses rituais envolvem sacrifícios humanos. O trânsito de Vênus de 2012 deveria inaugurar mudanças. Portanto, esse momento seria ideal para um sacrifício, principalmente se você vive na antiga Mesoamérica. Mas como isso tem relação com a Margaret e o Terry? Bom, os investigadores dizem que eles trocaram e-mails falando sobre o trânsito de Vênus. Porém, isso é tudo que temos. Os e-mails completos nunca foram divulgados. Então a gente nem sabe muito bem em que contexto eles estavam falando ali do trânsito de Vênus. Se eles sequer sabiam o que significava. Eles podiam ter ouvido de algum noticiário que um grande evento ia acontecer, blá 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 blá, e não saberem nem o que isso significa. E além disso, pelo que a gente sabe, nesses e-mails
e-mails não haviam planos de assassinato ou ritual. A Jaren foi morta com uma única facada no coração. A decapitação e desmembramento ocorreram após a sua morte. E segundo os investigadores, o único objetivo de desmembrá-la era para dificultar a identificação do corpo. Ironicamente, o mesmo motivo que o Zack tinha para desmembrar a Eddie. Conveniência pura e simples. Tem sim uma teoria de que a Margaret ajudou o Terry a ter uma mulher para abusar, fazer o que ele queria e matar apenas para satisfazer o desejo do companheiro. A gente não sabe se isso é verdade, mas é bem possível que a Margaret tenha pensado na melhor amiga quando desmembrava a Jaren. E quanto mais a gente olha para os dois casos, mais próximos eles ficam. Mas eles não estão unidos por uma força demoníaca, mas estão enraizados em traumas emocionais. Assim como Zack, o Terry também era veterano. Ele serviu aos fuzileiros navais de 91 a 92 e foi nesse período que ele recebeu um diagnóstico: transtorno de personalidade limítrofe. Mais tarde, ele foi hospitalizado por uma tentativa de suicídio. Quanto a Margaret, os amigos mais próximos dizem que ela também tinha um transtorno bipolar. O Terry, quando se apresentou a Margaret, nem usava o verdadeiro nome. Ela foi descobrir o nome dele depois que eles já estavam presos. Ele já tinha um enorme rastro de problemas. E eu não estou dizendo que, a pessoa vai pro exército, pros fuzileiros, ela fica meio doida e aí ela faz doideiras. Não, eu estou dizendo que ambos tinham distúrbios não tratados e as mulheres também. E quando pessoas que estão lidando com coisas tão difíceis se unem, a gente já viu o que pode acontecer, principalmente se elas não estão tendo ajuda. Isso pode trazer o pior um do outro. E embora exista sim uma resposta terrena para o que aconteceu com o Zack e com a Eddie, os rumores sobre o voodoo nunca acabaram. Em outubro de 2016, no aniversário de 10 anos de morte da Eddie, o programa paranormal Lockdown viajou até o apartamento de Rampart Street. Por 72 horas, os investigadores paranormais ficaram dentro do apartamento do Zack e da Eddie. Eles queriam tirar a limpo se ali tinha realmente alguma influência maligna. Porém, os resultados foram inconclusivos. A única coisa estranha que teria acontecido é que um dispositivo chamado Geobox, que supostamente possibilitaria a comunicação dos espíritos via ondas de rádio, capturou uma voz dentro do apartamento dizendo: "Você não está sozinho", e também estrangular até a morte. Mas a gente tem que ser um pouco crítico, né? Dar credibilidade a uma história demoníaca por conta de uma Geobox, que eu nem sei exatamente como funciona, é tenso. Coincidências são difíceis de aceitar. E é esse um dos motivos para que existam tantas teorias sobre esse caso, porque existem. Mas, de certa forma, a coincidência é uma explicação bastante assustadora, mais até do que uma maldição voodoo. Zack, Eddie, Terry, Margaret eram todos assombrados por problemas comuns, coisas do dia a dia, problemas de saúde mental, estresse pós-traumático, abusos, infidelidade, álcool. Quase todo mundo já lidou ou lida com algumas dessas questões e geralmente não termina com uma cabeça dentro de uma panela em cima de um fogão, mas quando você coloca tudo isso junto, não importa quão equilibrado você seja, o quanto você ame o seu parceiro, a combinação certa de estresse e trauma pode levar qualquer pessoa ao seu limite. Esse episódio foi escrito por Kate Gallagher com a ajuda de Drew Cole. Tchau! Eu tô bem natalina já, gente. Não nego.